Fala, galera, aqui quem fala é a Thaís, eu tô aqui com o Gil, com o Gabriel e com o Pablo. Galera, e a gente tá aqui em mais um episódio aqui do nosso podcast aqui dos jovens da Debrai São Bernardo do Campo. E hoje a gente trouxe um tema bem legal, né? Qual que é o tema, rapaziada? Falem aí. Hoje a gente vai falar sobre comunhão. No último podcast, né, se você assistiu, você sabe qual é, a gente, inclusive vai lá ver, a gente falou sobre ação social, que é levar a igreja pra fora. Nesse aqui a gente vai focar um pouco mais internamente no nosso trato um com o outro. Vamos falar sobre comunhão, né, Bielzinho? Bom demais. Nós temos que relembrar e também trazer à memória todas as vezes aquilo que nós temos como, não digo como apenas obrigação, mas também como trato um com os outros, né? Nós falamos que, e vamos ler na palavra, que nós somos um corpo e a cabeça é o Cristo. Só que para esse corpo se manter conectado, nós temos que ter conexão. A comunhão, ela vai trazer o frescor disso para nós, né? E entendermos que a comunhão, ela vai além de estarmos juntos em determinados momentos, mas nós sermos um com os outros, né? E aí também já gera até o tema. O que é a comunhão? O que é comunhão? Qual a diferença entre comunhão e comunidade? Pra gente começar essa discussão. Vai começar a discussão assim? A gente vai começar a discussão assim. O que é comunhão e qual a Pergunta diferença igual dela? prova de escola. É. Né? Pode começar, Biel. Eu que vou? Você. Sim, Disserte. Me jogaram pra fogueira já. Disserte sobre. Isso é comunhão, né? Tá bem. Mas a diferença, pelo menos particularmente minha, que eu tenho essa impressão, é que a comunidade nós podemos estar num grande grupo sem estar juntos. Nós podemos entrar, por exemplo, você vai no metrô todos os dias, mas você não tá em comunhão com ninguém, você não tem conexão com ninguém. Você pode dar bom dia pra uma pessoa na padaria, no mercado, ou o que seja, e você tá vivendo em comunidade. Vocês vivem na mesma região, vocês frequentam os mesmos lugares, mas vocês não têm uma conexão com os outros, né? Você não tem a importância pelo outro, você não tem o buscar de conhecer, de entender, de ajudar. E às vezes também a gente pensa só em comunhão quando a gente tem que ajudar o próximo, né? Mas também comunhão é estar com o próximo. Eu, pelo menos, entendo assim, não sei se vocês... Segue essa ou na mesma mesma linha. Essa linha. linha, né? A comunidade vai tratar mais da questão até geográfica, assim, né? Aquele seria um grupo de pessoas ali. Qual você junta ali alguma galera, você já forma uma comunidade. E a comunhão é mais o relacionamento que você vai ter com essas pessoas, né? Você conhecer elas, conviver ali, ter essa comunhão, esse proxima, essa intimidade com cada pessoa. Não E necessariamente... no nosso caso, como a gente é a igreja, né, a gente é um corpo, né, todos têm que estar em comunhão, né? Você é a mão, eu sou a cabeça. A mão não pode estar querendo uma coisa, a cabeça outra. É tudo de parte de um só corpo. Então, na igreja é mais ainda essa comunhão, né? Eu acredito que a comunhão é uma linha... eu tava vendo um vídeo, acho que ontem, sobre isso. A gente enxerga a comunhão na igreja como uma espécie de aliança. Então, por exemplo, existem ex-amigos, existe ex-chefe, existe ex-companheiro, mas não existe ex-irmão, não existe ex-irmã. Então, tipo assim, a mais é minha irmã, pra quem não sabe. E não importa o que aconteça, mas vai continuar sendo a minha irmã. E ela não é minha irmã porque nós temos coisas em comum, ou porque nós temos, ou até mesmo divergências, independente do que aconteça, mas ela vai continuar sendo a minha irmã. E eu acho que isso também traz uma ideia de comunhão, porque... somos filhos do mesmo pai, professamos a mesma fé e somos nascidos de novo. Então, nessa ideia, nós já somos nós. Dentro disso, eu vou falar uma coisa. O Douglas Gonçalves, ele fala uma coisa muito interessante. Ele começa explicando que lá em Gênesis 1:26, quando Deus criou o mundo, ele vira e fala assim, façamos Foi mal. Façamos inglês. Façamos o homem à nossa imagem. Então, quando Deus nos cria, ele também cria nessa ideia, não da gente como indivíduo, mas a gente como uma coletividade, uma comunhão, uma galera. Quando vem o pecado, na verdade, vem trazer essa ideia de individualidade, de, olha, se você comer desse fruto, cara, você nem vai precisar de Deus para, tipo, te dar um norte do que é o certo, o que é errado a fazer, você vai saber. Então, enquanto Deus traz muito essa visão de sermos um corpo mesmo, como o Gil falou, o pecado já vem minando isso e trazendo essa ideia de que a gente tem que ser mais individual. E eu acho que a comunidade, trazendo para dentro da pergunta, a comunidade é uma reunião de indivíduos. E a comunhão é um corpo. Sim. É totalmente diferente. Uma coisa que, até puxando, já cavando a próxima pergunta,
que nós vamos ter, né, nesse caminho. E a gente vai, eu escuto mais discussões sobre essa parte quando vai falar sobre casamento, sobre relacionamentos mais conjugais, né? A dificuldade, às vezes, que nós vamos ter em ter essa comunhão, essa relação tão próxima com as pessoas, por conta dos pensamentos diferentes, criações diferentes, formações diferentes de cultura, de tudo. Ainda mais num contexto em que pessoas, às vezes, não é nem do mesmo estado. Não é da mesma cidade. Depois elas vão se encontrar, vão morar próximas e vão frequentar a mesma igreja. Nós vamos ter essa questão das diferenças mesmo, né? Tanto que em 1 Coríntios 10, Paulo ele vai aconselhar dizendo, olha, seja no comer, seja no beber, seja no que for, tomem esse cuidado para que vocês não sejam nem tropeço para os judeus, nem para os gregos, e nem para a igreja de Deus. Então, assim, ele já vai aconselhar, olha, vocês têm criações diferentes, divergências muito grandes, mas dentro disso vocês ainda têm que ter comunhão. Vocês ainda têm que viver não só em comunidade dentro da igreja, mas dentro disso você tem que viver... E ele vai escrever isso no momento em que a igreja está vivendo um choque muito grande, porque eles vão sair da lei e do silêncio de Deus de mais de sei lá quantos anos, para um momento em que eles têm que abandonar tudo isso, principalmente para os judeus, que eles ficavam assim, olha, mas a gente se circuncidou, a gente guardou o sábado, a gente fez isso durante tantos anos, eles têm que fazer também. Aí Paulo vai falar, não, mas calma aí, agora não. Mas enfim, voltando para isso, às vezes eu acho que a maior dificuldade que nós vemos nas pessoas falando sobre esse assunto é essa diferença. Que às vezes vai ter choque de realidade, vai ter alguma discussão, uma discordância também sobre como fazer as coisas, como dar seguimento às coisas. E é uma coisa que é complicada, né? Você conseguir ter esse relacionamento próximo sendo pessoas diferentes, né? Sim, mano. E nesse quesito de comunidade, pensando na igreja como comunidade, ela é uma grande escola, eu imagino assim, pra gente, porque você lida com pessoas de vários jeitos ali. Você vai lidar com várias personalidades, vários temperamentos, várias culturas diferentes, seja questão que ela aprendeu na própria casa dela, ou às vezes ela veio de outro lugar, como você disse, né? Na nossa igreja a gente tem mesmo pessoas que vieram de outros estados, vieram do norte, do nordeste, enfim. E você consegue perceber que ali tem uma grande diferença de cultura com a gente que já veio aqui de São Paulo desde sempre. E é uma grande escola nesse sentido, né? Porque, você aprende a lidar com aquele tipo de pessoa, você ganha ali mais conhecimento sobre uma outra visão de mundo, um outro conceito que a pessoa tem sobre as coisas. E é muito legal nesse sentido. É muito bom. Bom, eu lembro uma época que a gente teve até um nigeriano na nossa igreja. Putz, é mesmo? Nos jovens. E ele, cara, é mesmo! Eu não lembro se era da Nigéria, eu acho que era o nome Você dele mesmo? destravou uma eu não vou falar memória. o nome dele né? Porque também não lembra. Pelo trato. Brincadeira. Não, eu lembro, mas é porque assim... que você falou, se vem de outro estado e vem de outro país. continente. Nossa, é muito Não é nem longe. de daqui perto, não era um argentino, um paraguaio. Veio de outro continente. Então, assim, você conciliar tudo isso não é fácil. Com 2 pessoas já é difícil. Imagina você ter 100, 30, 400, Meu, é sei muito lá. difícil, porque eu acho que quando a gente tá nesse convívio... Eu tava vendo um vídeo esses dias falando que é muito difícil a gente fazer amizade depois que a gente sai da adolescência. Porque na adolescência a gente tá muito maleável. Não tá totalmente formado os nossos ideais, o que a gente pensa, a nossa personalidade. E aí, quando a gente chega na igreja, que a gente tem que conviver toda semana com a pessoa, e parece que nessa convivência, nesse relacionamento, gente, como sai defeito? A gente vê, como... E na igreja tem de tudo, entendeu? São lutas mesmo, porque é a própria convivência esse problema, entendeu? Sim. Então você vai ter que conviver não só com uma pessoa diferente, mas às vezes você convive com mentira, às vezes você convive com brigas, e é muito difícil. E a gente tem que ficar lá, firme e forte, porque é aquele versículo que eu não consigo falar, que é um trava-língua, você sabia, né? Você sabia. Que é como o ferro... Não, Quem como o com ferro ferro com o ferro se ferro aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo, que é Provérbios 27:17. Então, a gente tá lá firme e forte. Por isso que eu falei da questão da aliança do irmão, porque é firme e forte, entendeu? Aconteça o que acontecer, eu vou ter que engolir alguma coisa que a Maísa fizer, ou a gente vai ter que lidar com isso, mas a gente vai continuar sendo irmão. E é a mesma coisa que a gente tem que trazer pra igreja. Independente se o Bastos me chateou ou não, eu tenho que sentar, lidar com isso, e a gente vai continuar sendo irmão em Cristo. O problema é seu. O problema é seu. O que acaba aperfeiçoando o seu coletivo. O coletivo Sim. acaba...
como você acabou de falar, o individual ele é aperfeiçoado também, né? Viver na nossa comunhão, na nossa sociedade, isso não só na nossa igreja, mas no total, mas vamos focar na igreja. Ali a gente tem que ter paciência, a gente aprende a ter paciência. Tem que ter muita paciência, os meninos aqui. Tem que ter muita Paciência, Tem que ter muita paciência. Pablo é um exemplo de paciência, tá? Pablo é. É. Menino Cara, bom. tolerância é com ele, tá? Bom. Aí a gente aprende tudo isso, né? Vivendo como a gente tem que saber lidar um com o outro. E aí a gente vai evoluindo individualmente, como na própria escritura sagrada está escrito, não é? Desculpa, não é mesmo? É mesmo. Obrigada. É isso. Mas a gente também melhora como pessoa, tá? Parece que a gente tá falando que é só luta, mas a gente melhora muito como pessoa no viver em comunidade. Porque a real é aquilo, né, gente? Que a gente já falou no primeiro episódio. A gente não nasceu pra viver sozinho. A gente não é ilha. Recapitulando coisas do primeiro episódio. Recapitulando coisas do primeiro episódio, por favor. Assistam, hein? Volta lá. A gente vai botar o link. Aliás, como vai ter uma diferença de dias da postagem do primeiro pro segundo, você pode assistir o primeiro de novo Por favor. e depois vir aqui no segundo. Sabe Por muito. favor. E aí é isso. Então, a gente precisa do todo. A gente precisa... Jesus ensina muito isso. Jesus vai o tempo todo falar... quando ele fala... Ele ensina a oração do Pai. Nosso é o nosso Pai. Então, é assim. Se o Gil acredita em Deus, né? Tem Deus como Pai. E a nova criatura. Ele é nós com o Pai. E se comigo também, acredito em Deus, Deus é nosso Pai, eu sou nova criatura, eu sou nós com o Pai. Então, se nós é nós, então nós é nós, entendeu? Eu e o Gil somos nós. E pra ele passar... Não falei nada, né? Nada com nada. Não, tá certo. Nós com Mas nós. pra ele deixar de ser... Pra eu passar a ser eu, um dos dois vai ter que sair aqui da presença de Deus. Um dos dois vai ter que deixar de ser nós com o Pai. Então, o que foi? Ficou bom. Você achou que ficou bom? Me impressionou. Ah, Isso aí, obrigada. muito bem. Então... É isso. E o que isso tem a ver com o nosso acampamento? Então, Como que a gente vai parar nesse assunto? Primeiro, Eu né? acho que eu sou- acampamento, né? Nossa, vamos falar ninguém disso. falou, né? Nossa. Nos últimos dias tivemos o nosso acampamento, pra quem tá vendo e não é do grupo. 3, 4 e 5 de Ou outubro, quem não né? foi também, foi muito bom, viu? Muito bom. Aliás, Você a perdeu. Thaís me lembrou Vocês aqui, 3, perderam, 4, 5 de outubro. Foi uma maravilha. Se você não foi, infelizmente você perdeu. Mas, em nome de Jesus, ano que vem tem mais, né? Ano que vem tem. Em nome de Jesus. Nesses dias, nós tivemos como tema imersão. Só que nós também aprendemos no meio de tudo isso. E aí cada um pode relatar sua experiência própria ou aquilo que teve nos momentos de comunhão que nós tivemos. O quanto para nós nos aprofundarmos sozinho é muito mais difícil. Nós temos que ter realmente esse senso e a prática também, não só as palavras, do que é estar em coletivo. E eu acho que esse momento de ter mais tempo juntos, eu até comentei com os meninos antes, nós estávamos conversando mais cedo, que eu vivi isso. Eu tive pessoas que eu não tenho tanto trato na igreja, e nesses dias de acampamento eu consegui ter essa aproximação, descobrir pessoas que passavam por problemas ou outros que faziam coisas maravilhosas que eu não fazia ideia. Uhum. Uma pessoa até que eu brinquei com o próprio, por isso eu vou mencionar, o Eric, amigo nosso que toca na banda. Eu falei assim, meu amigo, primeira vez que eu tô conseguindo manter uma conversa e o senhor é muito engraçado. Eu não sabia. E foi muito bom. Então, assim, trazendo agora essa questão do acampamento, sobre a comunhão na prática. Uhum. Na prática, se vocês tiveram, seja no acampamento, seja na igreja, recentemente, ou aquilo que vocês tiraram como lição, do que é, na prática, realmente esse momento de comunhão. É isso. Então... A própria Jamile, né? Jamile, pra quem não sabe, minha namorada. Digníssima. Digníssima. Cavou um ponto, né? Tá comendo, né? Ela não é da nossa igreja, pra quem não conhece ela não é da nossa congregação, mas nesse passeio ela foi também, né? E no começo ela não tava meio assim, ela falou, meu bem, não sei se eu vou, tenho medo de ficar um pouco de fora. Mas não, quando ela foi lá, se sentiu acolhida, o nosso grupo, você foi uma das muito responsáveis também, ajudou a acolher elas, a comunhão, receber as novas pessoas, sejam elas de outra igreja, ou então até mesmo pessoas que vêm de fora pra dentro, e saber tratar, fazer ela com que ela se sinta acolhida, faça parte desse um corpo só, como você disse que é. Cara, eu tenho uma experiência pra contar do acampamento, eu lembrei agora que o Passos falou. E ela é muito engraçada. É tipo assim, aconteceu o seguinte. A gente tava tentando... Saiu eu, a Jamile, o Eric e a Bebel, eu acho. Acho que a Maísa tava também. Pra gente explorar o acampamento, né? Conhecer, né? Várias áreas, tudo coisa e tal. E aí tinha tipo uma montanha. E aí a gente não conseguia subir.
E é muito emblemático isso, porque a gente não consegue subir sozinho uma montanha. E aí o Eric falou assim, não, vamos subir juntos. Porque a Jamile tentou subir sozinha e ela não conseguiu, ela parou no meio. Aí a gente começou a rir dela. E aí... Comunhão. Tá vendo? Eu vou chegar lá. E aí o Eric ofereceu o braço, falou assim, não, vamos juntos. Então, cada um pegou no braço do Eric, né? Foi eu, ele e a Bebel, e a gente no 3. E a gente foi e travou, assim, sabe? Que nem carro na subida, né? Que nem carro na subida. Que nem quando a gente tava vindo pra cá, o Pablo é exemplo. Ok. E aí... Os caras só Me denegrindo o Pablo. Explanando pra É geral. brincadeira. É brincadeira. Não é, não. E O aí carro a gente, patinou legal. a gente parou, mas eu gosto muito desse exemplo. Tudo bem que depois que a gente parou no meio do negócio, a gente percebeu que a, tipo, uns 10 metros de distância tinha uma escada de concreto que ajudava a gente a subir o monte. Mas a ideia é exatamente essa, tipo, sozinho a gente não consegue evoluir, a gente não consegue sair do lugar. Mas juntos a gente tem mais força. Entendeu? Sim, uhum. A gente, cada um vai ajudando a carregar a cruz. Tem aquele outro versículo, né? Provérbios 17, né? Tempo Em Um todo amigo, tempo, um né, amigo, angústia. na angústia nasce um irmão. E aí, a gente vê isso. Existem muitos momentos em que a gente só consegue ir se a gente estiver com os nossos amigos, se a gente estiver amparado. E eu não tô falando só, tipo assim, é muito bom ter amigo na alegria. É bom ter amigo quando a gente tá alegre, mas também é muito bom ter amigo quando a gente tá triste. Porque muitas vezes eles que ajudam a gente a subir as montanhas, a passar pelas adversidades. E eu acho que o acampamento... caminhada da fé Caminhada da fé. Eu acho que o acampamento foi muito interessante por conta disso, porque a gente se aproximou. É muito fácil pra mim andar com os meus amigos, porque eu já conheço, né? Sei as piadas, sei o jeito que a pessoa é. Mas é também muito bom você ter comunhão com aquelas pessoas que às vezes você não tá acostumado, porque você percebe coisas diferentes nelas, você conhece a pessoa e você conhece um outro lado seu também, que é o lado que é aperfeiçoado pela pessoa. Não sei se fez sentido. Você acaba aprendendo com ela, né? É. Às vezes você convive com a pessoa, isso é factual, tá? Acho que tem... como é que fala? Tem Estudo científico sobre isso, que você acaba sendo um resumo das pessoas que você mais convive. Então, você acaba convivendo com muita pessoa, você acaba pegando os trejeitos dela, o jeito dela de falar essas coisas. E é muito legal, pensando no acampamento, essa questão que a Thaís estava falando sobre você estar em comunhão, ter irmão aqui, a gente não foi feito para ver sozinho e eles te ajudam. É exatamente isso, porque se você for parar friamente para pensar, você poderia só cultuar na sua casa Deus, fazer seu culto lá sozinho, ler a Bíblia em casa, orar em casa, fazer tudo em casa sozinho. Só que estar em comunhão é muito bom porque se você faz isso sozinho, no momento que você, por exemplo, sei lá, tem uma fraquejada na fé, você cai e você tá sozinho. Quando você tá em comunhão, não, você tem alguém que vai te ajudar. Você tem alguém que talvez já passou por o que você tá passando, que tá ali vivendo ali a mesma experiência e vocês dois se apoiam um no outro, né? Tanto que, se a gente for parar pra pensar mesmo, Deus, ele pegou e criou o homem pra ter um relacionamento. E aí ele criou o Adão, e depois que ele criou o Adão, ele falou, bom, não é bom que ele fique sozinho. Então criou uma companheira pra ele, que foi a Eva. Então, pensando nesse sentido, não é bom que nós fiquemos sozinhos, né? É muito bom ter comunhão. Muito É aquela ideia da fogueira que a gente tava conversando. Ah, é vindo pra cá. verdade. Que uma brasa sozinha, ela tende a se apagar, mas quando você coloca ela numa fogueira, uma brasa vai esquentando a outra, vai esquentando a outra, e aí a fogueira, ela, além, finge que a gente é um fósforo. Eu sou um fósforo e eu sou, como que é a Bíblia que fala? Nós somos luz do mundo e sal da terra e luz do mundo. Isso. Sou um fósforo que tem que iluminar na escuridão. Metáfora aqui. Aulas. Mexe. Eu sou um fósforo e eu tenho que iluminar na escuridão. Só que a minha luz ela é limitada. Mas aí se junta o meu fósforo com o fósforo do Gabriel, com o seu fósforo, com outro fósforo, a gente tem um poder de iluminação um pouco maior. Então a gente abrange mais pessoas. Então a gente alcança mais pessoas. Isso é verdade. Fica com isso aí, beleza? Filosofou, tá? Vê um fósforo, lembra, rapaz, esse aqui sou eu. Aí pega 2 fósforos e fala, rapaz, esse aqui Sou é eu e meu eu irmão. e meu irmão. Meus irmãos. É isso. É sobre isso. É sobre comunidade, comunhão. Pregar o evangelho, acima de tudo. É uma coisa que vai ser muito interessante. Em Eclesiastes, agora eu não vou lembrar se é no capítulo 6 ou se é no capítulo 9, tá? Ixi. Mas como eu disse no Herege. primeiro episódio, pesquisa aí. Eu tô aqui pra Joguei isso. pra você. Nós vamos ler sobre a questão de que Salomão, de novo, né? O homem gostava de dar conselho. É bom. Era um pouco sábio. Ele vem dizer que o quão importante é nós não andarmos só. Andarmos entre ali 2 pessoas para que se um caia, o outro ajude a levantar. E eu até comentei ontem, aliás, ontem não vou nem dar data porque você não precisa saber quando a gente tá gravando, né? Eu tive com os adolescentes na igreja e falando Pregador de sobre... multidões. Aí os caras vão saber. Mas só os adolescentes. Só os adolescentes. E adolescente assiste também.
Nós vamos ver que... Eu estava conversando com ele sobre 2 Samuel, capítulo 21. Vai relatar sobre que, mais uma vez, Israel, quando lutava contra os filisteus, Davi, ele desceu para a batalha, só que Davi já não era um jovem, né? E o rei Davi, ele batalhando, e a gente conhece o histórico de guerreiro que a Bíblia vai falar que ele tinha, matou milhares e milhares. A Bíblia vai falar que a batalha foi tão grande que ele se cansou. E do outro lado, tinha um guerreiro que estava com a vontade ali de matar alguém. No meio da guerra, ele vê Davi, ele vai para cima dele, e a palavra vai dizer que ele era um daqueles homens que era acima da média de força, que estava com a espada muito bem preparada e tudo. Só que do nada aparece um homem chamado Abissai e ele salva Davi. E ele fala para Davi, olha Davi, eu acho que você já não tá mais em momento de batalhar. E junta ali com os guerreiros da guarda real e fala, olha, você não vem mais pra batalha. Dando todo esse contexto, que eu quero dizer com isso, que eu comentei com eles. O quão importante, às vezes, nós temos pessoas perto como Abissai. Pode ser que não tenha uma grande relevância. Quem já estou falando sobre Abissai? Duvido, meu amigo. Mas ele foi importante. Por quê? Porque no momento de batalha de Davi, que é conhecido, que era, e ele vai falar que Davi era a lâmpada de Israel, porque ele era a pessoa que tinha relação entre Deus e o povo, reinava aquele povo, e os levava eles a ter uma vida boa. Ele fala, olha, para que isso não tenha que acabar, que as pessoas não tenham que sofrer com a sua perda, o reino não venha sofrer com a sua perda, é melhor que você descanse. Eu te salvei hoje, te ajudei a você vencer essa batalha que você não aguentava mais. E para que não aconteça isso de novo, descanse e a gente batalha com você. E às vezes a gente precisa de pessoas assim. E isso vem da comunhão. Como que eu vou saber que a pessoa está cansada, está passando numa batalha que ela não está conseguindo vencer? Às vezes é um problema da vida. Eu até comentei com os adolescentes, às vezes é uma coisa familiar, é um problema familiar que você está passando que você não aguenta sozinho. Que isso está te gerando uma dor que você não está conseguindo sobreviver. Se eu não tenho comunhão, como que eu vou saber que o Pablo está passando por isso? Bom exemplo, e vou ajudar ele. Às vezes é uma pessoa que está passando um problema, e aí trazendo para o nosso contexto espiritual, ou alguma coisa, uma batalha que ela não consegue vencer, um trauma que ela não consegue superar. Às vezes a ajuda que precisa é de quem está do seu lado. Porque às vezes nós achamos que... Eu até comentei com eles, quando nós temos grandes eventos na igreja, você fala assim, nossa, fulano de tal canta tão bem, fala tão bem, prega tão bem. Eu vou no culto, eu vou ouvir a palavra que eu estou precisando para mudar a minha realidade. Você vai e entra do mesmo jeito, sai do mesmo jeito. Você fala assim, rapaz, só fui lá porque estava cheio e saí vazio. Então... o quão, e eu creio que cada um tem sua experiência com algo relacionado a isso, o quão importante é também, às vezes nós esperamos que as pessoas nos ajudem, mas também ser a ajuda pro próximo. Isso é a parte da comunhão. É assim, às vezes você tá com a dor sei lá, no pulso, você abriu o pulso, tá doendo. Não é o pulso que te avisa. O seu cérebro que, entendendo ele, tendo conexão com ele, vai falar assim, opa, tem uma coisa de errado ali. E isso que vai gerar. Aí, Paulo, de novo, esse homem é bastante citado, viu? Essa questão aí de escrever coisa boa. Ele vem nos lembrar que os frutos e os dons que nós vamos ter verdadeiramente do Espírito Santo são esses. É amor, é bondade, é olhar pro próximo, é ter esse carinho, é ter esse amor de entender que o outro também precisa de mim. E isso é muito importante. Nossa, isso foi muito bonito. Nossa, eu fiquei emocionada. E anatomia, aula de anatomia ainda. Cérebro. Tá doido. Só pra contextualizar o que você falou, fica em Eclesiastes 4, versículo 9 ao 12. Pesquisa aí. Eu acho muito interessante isso que o Bastos falou, porque às vezes a gente não dá o devido valor ao poder do relacionamento, sabe? Da gente criar conexões, da gente se permitir ser conhecido e conhecer o outro. Porque é um canal de muita cura. Assim, muita cura mesmo. Você ser amado pelos seus amigos, ser cuidado pelos seus amigos e pelos seus irmãos, né? Enfim, é maravilhoso. E a gente tem que se colocar num papel de muita vulnerabilidade, que eu acho que é um problema que a gente tem hoje em dia, que a gente não quer se colocar num papel de vulnerabilidade, no sentido de, tipo, de pedir ajuda, ou no sentido de, eu vou demonstrar tal defeito, eu vou demonstrar tal lado feio, talvez ele fraqueza, não goste. né? Demonstrar fraqueza. Então, eu acho que é muito difícil a gente criar laços e conexões fortes hoje em dia se a gente não demonstrar vulnerabilidade, se a gente não reconhecer o poder que tem nas conexões, se a gente não reconhecer quão é importante a gente viver em comunidade. Não sei, fez sentido?
Faz, é até a questão de... Às vezes você tá com um problema, ou você tá com alguma questão, uma dúvida sobre a vida, ou sobre alguma curiosidade, ou algo até sobre Deus. Às vezes, principalmente a pessoa que acabou de chegar na igreja, ou acabou de citar Jesus, o que ela vai mais precisar é da companhia nova. Um exemplo, é um exemplo que eu tô dando. Lógico que isso vai se enquadrar em muitas coisas. Mas, quando você entra num contexto novo, um exemplo, você vai entrar numa escola nova, num trabalho novo. Qual o problema de pensamento que você tem? Tipo, poxa, lá eu não conheço ninguém. Eu não tenho pra quem, tipo, se eu te dar uma dúvida, pra quem que eu vou perguntar? É isso. Eu não vou lá incomodar fulano, não vou incomodar ciclano. Então as pessoas também pensam isso. Pô, eu acabei de chegar aqui, eu vou falar que eu não sei o que é a Trindade, eu não sei. Eu quero tirar uma dúvida sobre tal coisa que eu li que eu não entendi. Eu vou chegar em quem, com quem que eu vou falar. E às vezes a pessoa que mais você acha que você pode ter essa abertura, você não... Isso gera muita coisa. Igual você falou, demonstrar que você não sabe. Só que às vezes a pessoa do lado fala assim, não, eu já tive a mesma dúvida, acredita? Aí você fala, nossa, é mesmo, é... E eu aprendi que assim, se eu fizer tal coisa, as coisas melhoram. Ou tal batalha que você tá passando, eu já passei por isso, acredita? Sério? Como que você passou por isso? E é nesse trato, que você até falou do ferro, que eu não vou repetir, porque é um trava-língua forte esse versículo. De falar esse versículo. Mas é um afiando o outro, é um ajudando o outro, falando, olha, eu já passei por isso e... Gera muita empatia, né? Gera muita empatia. Eu tava... Tá, eu vou trazer agora o elemento. Eu tava pensando esses dias... No Mogli. Não vai ser do Mogli dessa vez. Eu tava pensando em Senhor dos Anéis. Em Senhor dos Anéis, o Frodo recebe uma missão de levar o anel, né? E aí, o que acontece? Quem recebe essa missão é o Frodo. Mas aí o amiguinho dele, Sam, vai junto com ele. E é muito legal, porque em dado momento da caminhada, o anel fica muito pesado. E o anel fica tentando o Frodo, né? Ele fica, ai, me use. Porque o anel tem muito poder. E o Sam, em dado momento, vira pra ele e fala assim, olha, eu não posso carregar o anel por você, mas eu posso te carregar pra que você possa carregar o anel. Então, diz muito sobre essa questão de sacrifício, de empatia. De, cara, eu tô com você na boa, no momento ruim, eu tô com você sempre. Gente, só pra contextualizar, essa história é de um escritor cristão, tá? É uma fantasia de um escritor cristão muito bom. Você tem só 3 horas pra você entender esse filme. Filminho bom. O primeiro. Um dos maiores, Pega um dia pra assistir os três. É um dos maiores exemplos que a gente tem na cultura de pop, assim, nessa questão de amizade e comunhão. De irmandade mesmo. Questão do Frodo e Sam. É muito bom. Gostou? Pablo é cultura. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Muito bom. Nunca vi. Tá perdendo. Confesso que, meu amigo, essa questão das 3 horas sempre me pega, viu? Mas a gente pode falar na Bíblia, então. Vamos falar mais fácil. Na Bíblia a gente tem Arão e Ur, né? Segurando as mãos aí do querido. Você viu? Do Moisés, né? Do Moisés, do querido Moisés. Pra que o povo ganhe a batalha. Então, essa é a importância. E a gente não faz amigos, a gente não consegue gerar comunhão se a gente não der tempo pra conhecer as pessoas. Por isso que o acampamento foi tão importante. Porque a gente teve que ficar num lugar que não dava pra sair, que Não ficava tinha muito sinal de longe. celular. Não Tinha tinha um sinal de pingo de celular. sinal. Não tinha sinal. E olha que eu tentei. Minha Não mãe tinha achou que eu tinha morrido por 3 dias. Aí ligaram o rolho, alguém conseguiu uma internet, eu consegui falar com a minha mãe. Não tinha sinal, era só sinal aqui, ó. Só, apenas aqui e aqui. Dos lados, com os irmãos e Apenas. pra cima com o pai. Apenas. Tá bom, E aí? tá bom. Quero mais alguém. Então, a gente tinha que sentar e encarar o nosso irmão, e jogar com o nosso irmão, e, sabe, conversar. O que você tem aí pra dizer de... Ai, meu Deus do céu. O que você tem pra Aliás, dizer se de não bom, fosse essas essa coisas? comunhão, a gente nem tinha chegado no acampamento. Nossa, verdade. Porque a um momento o motorista olhou e falou assim, aonde que eu vou? A Stephanie Ela foi a foi primeira... bem- Vocês bem viram o passada. vídeo? Que foi a mais votada. Ela foi a mais votada. Todo mundo Isso acreditou na prova que os Stephanie. jovens têm o quê? Tem comunhão, A sabe gente que se a bichinha gosta de conhece. dormir. A gente se conhece. É isso aí, ó. Quem não viu, vai lá. Como que é o nome do Vai nosso lá. Instagram? O arroba? Certinho? @ jovensadebras.sbc. Não conhece? Vai lá, segue Vai nós. lá. Aqui, ó, segue pra a você que tá gente. em dúvida aí, depois você... A gente vai deixar os links aí. É isso. Vai estar aqui embaixo, em algum lugar aqui. Mas então, e eu acho que é muito interessante isso, porque chegou um momento que a gente não tinha mais assunto pra conversar. Que a gente já tava assim, meu Deus, eu já conversei tudo que eu sei da pessoa. E aí, na verdade, você não sabia tudo da pessoa. Parecia outra coisa. Você conhecia mais e... Ai, gente, foi muito bom. Eu acho Foi. que a gente tinha que ter mais tempo no próximo acampamento, inclusive. Eu queria deixar aqui É uma cara a da mãe minha dele. dica. a Cavou um minha feriado dica. prolongado. Um feriadão, 4 dias. A gente vai começando de pouquinho em pouquinho, não tem Principalmente problema. Se for falar de novo, um dia vai ser só de viagem. Um É, dia vai ser só um de dia de viagem. Um dia vai ser só Não, de mas de calma viagem. aí 4 dias também, já tô brincando. Tô brincando. Aí já é muito, Comunhão, né? mas Muita não tanto, comunhão. O né? meu limite é 3 dias, 4 já não Mas consigo. é muito bom. E o acampamento é muito legal.
Porque, pelo menos pra mim, não só isso, como todos os outros que eu já fui, que eu já tive a oportunidade de ir. Claro que você tem os cultos, você tem a questão com a presença de Deus, mas eu acho que o que me pega mais, o que quando eu olho pra trás eu vejo os melhores momentos que mais marcaram, é justamente esses momentos que você tá com a galera ali. Às vezes você tá ali no quarto, você tá conversando sobre qualquer coisa, mas vocês estão ali conversando e criando essa intimidade, é muito bom. Eu lembro que em 2016, que foi o último que a gente foi, tirando desse ano, teve os nossos 2 amigos aqui não estavam ainda na igreja, infelizmente. Saudade de vocês. Você chegou logo depois, né? Você chegou Eu logo cheguei depois. sem acabar de Chegou logo chegar no depois. acampamento. Tadinho. Então, naquele... É um time perfeito. Todo mundo Fui falando, atrasado, ele lá, Rubinho. Mas eu lembro que naquele acampamento eu teve um momento, logo quando a gente chegou, muito especial ali com os meninos, que a gente chegou, como sempre a gente chega às 6, 7 de noite, assim, a gente chegou e tava ali na madrugada ali, sei lá que horas que era, 1h30, 1h da manhã. E chegou ali, a gente formou um grupinho ali de uns 3, 4 e começamos a conversar. Só qualquer coisa, só tipo, perguntando, como tá a sua vida, só conversando. E quando o tempo foi passando, cada vez foi chegando mais, quando foi ver, tipo, umas 2 horas já tava todo mundo, assim, uma roda gigantesca. Eu lembro da Gigantesca. E a gente ali conversando, só trocando experiência, cada um perguntando o que pretende fazer da vida, coisas bestas. Mas são coisas que geram essa comunhão, geram essa intimidade que é muito bom. Que, como eu falei, eu pego, olho pra trás e falo, putz, aquele é o momento especial que eu tive naquele lugar. Sim. E desse ano também. Esse ano eu tava aqui no quarto com esses rapazes aqui também, a gente dando risada, falando besteira lá e fala, pô, ali é um momento especial que eu tive. Sem contar, claro, os outros momentos ali mais com Deus, assim. Aliás, até no meio de uma conversa dessa aí, esse ano, a gente do nada puxou, preocupado com o que a gente ia cantar no culto. Era assim, Sim. pra passar 2, 3 louvores, ficamos, sei lá, 30, 40 minutos puxando louvor Atrasamos pro aleatório. culto, porque tava Exato. cantando lá no quarto. E o povo falando, gente, daqui a pouco a fogueira vai apagar, vocês estão aqui. E a gente puxando coisa. Mas eu acho que o mais legal é que, tipo, como a gente teve esse momento pra conhecer, pra conversar antes, quando veio, por exemplo, o momento do devocional, pra mim foi assim, o auge, o auge pra mim foi a fogueira. Foi meu momento favorito do acampamento, se eu puder eleger, esse foi meu momento. Mas assim, quando eu já comecei a ficar emocionada Fogueira, no devocional. rapidinho, um minutinho. Fogueira que, por sinal, o pessoal ficou com medo. A gente montou a fogueira, o pessoal viu o fogo, ficou com medo do fogo. Estava Só queria comentar queimando. isso. Fogo não me 30 queima. metros O povo tava quente, o povo... Não tá acostumado. Brincadeira. No devocional, a gente fez o devocional no pôr do sol. Com base naquela... Nossa, que bênção, né? Com base lindo, naquela passagem que diz, né? Que o Senhor descia no final do dia pra conversar, né? Com Adão e Eva. Vai ter um papo, né? Ali em Gênesis. E aí, gente, o devocional... Eu não sei como foi dos meninos. Eu ouvi dizer que foi muito bom, né? Inclusive, Foi se vocês ótimo. puderem Bom, contar. Foi muito bom. Foi Cara, das meninas teve choro, hein? Tá É de mesmo? brincadeira. Oxi. Não, e uma coisa boa do nosso também que a gente ficou num lugar muito alto. Sim. Sim. Então, assim, a vista era sensacional. Fenomenal, né, E meu? detalhe, a gente fez em pé, né? Sim. A gente, Foi. a gente Por que correu o vocês ficaram em pé? dia inteiro e ainda conseguiu ficar em pé e ninguém reclamou. De então, pra você ver quanto a gente tava todo mundo Nossa. imerso. Correr- Imerso aí, mano. Lelo. Naquelas, é A pra gente tá- alguns. Correr. A gente ficamos em pé e ninguém reclamou. Foi realmente, eu acho que o auge, assim, do... Qual foi a parte que vocês mais gostaram? Acho que o meu foi esse. O devocional dos meninos foi, acho que a Cara, o parte que eu mais devocional dos gostei. meninos foi muito bom, mas assim, eu sinto que ele preparou meu coração. Na fogueira eu estava destroçada, só sabia chorar. Eu não sabia cantar, só sabia chorar. Você, Paulo, sua parte favorita. Ah, cara, eu acho que eu falei um pouco. Eu me apego mais aos pequenos detalhes, assim, entre aspas, né? Que não é pequeno, mas é essas comunhões que eu... Um tempo de qualidade. É, Com um tempo os de irmãos. qualidade com os irmãos, Com né? os irmãos. É tá ali no quarto conversando, é tá lá no refeitório, lá na hora de comer, lá falando besteira também. Nossa, falando em muito bom. refeitório, deixa eu falar. Gente, aquela comida. Misericórdia, se as irmãs estão vendo, gente, eu amo vocês, em Cristo Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, eu oro por vocês. Eu sinto falta da comida que vocês faziam, Cara, sabe? chegou- Eu não comi um bolo de formigueira essa semana. Os caras chegou 4 da manhã. Não, mandaram tinha 2 comida, hot dog gente. desse. Pelo amor de Eu Deus, amava isso essa- não é sou eu, tá? Essa amor. pessoa aí sou eu. Aliás, somos nós. Somos nós, não. Qual foi seu momento favorito do acampamento, Bastos? O meu... Olha, tem umas brigas boas, viu? No futebol americano eu ri muito e foi muito divertido. Não, futebol americano foram todos os meninos jogar futebol americano. É, Foi aliás, um momento teve- de muita comunhão. Teve um momento também que a gente ficou Discórdia ali também. entre uma coisa e outra brincando de mímica. Ah, é. E foi um desses momentos que eu conheci pessoas, me interagi com pessoas que eu não tinha o costume de interagir, foi muito bom. E por incrível que pareça, um momento que pra mim foi bem legal, assim,
que eu vi pessoas até chorando, se abrindo mesmo, falando por traumas que tem, foi a questão do quebra-gelo que a gente fez. Sério? Isso eu acho que foi no sábado, né? Foi no No sábado. segundo dia. Teve muita Foi. gente que eu conheci, assim, por outro olhar, que foi muito, muito, muito forte. Assim, eu vi pessoas depois rendendo assuntos mais particulares depois disso, por conta daquilo. E realmente dando essa palavra, igual a gente falou aqui, de que é importante dar incentivo. E chegar no próximo e falar assim, olha, aquilo que você comentou mais cedo, eu preciso falar com você sobre isso e tal. Então, eu acho que gerou muitos, muitos frutos. E eu acho que até o culto de domingo também, a gente não citou ainda, o culto de domingo pela O culto manhã. de domingo foi uma Eu vi que benção. teve muitas pessoas que Sim. desidratou, aliás. O quê? É brincadeira o que eu Assim, vi de antes gente da chorando. pregação, eu já tinha chorado todas as gotas de água que existiam no meu corpo. Eu falei, eu não posso chorar mais. Eu não lembro o nome da moça, mas... Deus Toca- abençoe a canta moça. bem, A né? Jennifer, né? Não sei. A Jenny. Jenny. Beijo, Jenny. Jenny. É isso aí. Mas foi muito bom. Foi bom, foi bom. Eu fico feliz, porque às vezes a gente, trazendo um pouquinho mais do que o Biel comentou antes sobre a gente às vezes vai pra igreja porque tem alguma coisa lá e a gente acaba saindo vazio do mesmo jeito. E sobre esse escuto eu fiquei muito feliz porque se a gente vai, se prepara, ora, faz ali todo um preparo pra ter esse momento ali no acampamento com Deus. E eu fiquei muito feliz de, nesse escuto, tanto na fogueira, nesse momento no culto de manhã, tipo, parar um pouco, olhar em volta e ver que o pessoal tava realmente tendo um momento com Deus ali. Uhum. Tendo ali É aquela verdade. conexão. É muito legal, pô, ver isso. Você parar, tipo, sair um pouco o foco de você. Falar, putz, parar de pensar, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que sentir isso. Mas parar de olhar, putz, não, aquela pessoa ali tá tendo um momento, tá? Deus tá falando com ela e valeu a pena, sabe? Dá aquele sentimento que valeu a pena. Eu acho que é legal porque, tipo, eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti que em dado momento simplesmente equilibramos, sabe? É como se, tipo, todo mundo está nessa mesma vibe, tá todo mundo querendo a mesma coisa, tá todo mundo junto. Ninguém tá preocupado em, ai, qual a nota que eu vou tocar, ou qual ângulo eu vou pegar da pessoa, ou, sabe? Eu tava um pouco O preocupado. Pablo se preocupou porque na segunda hora de louvor ele já não sabia mais o que puxar. Gente, Os dedos no culto necrosando da de fogueira, nós tudo tivemos cortado. louvor só com violão. Ininterrupto. O Pablo aqui, querido Pablo, tocou 2h30 seguidas. A mão, mostra as mãos, vê os cravos. Não, agora já tá de boa. Agora já tá curado. Mas assim, o coitado não tava nem conseguindo fechar a mão depois que Ele acabou o chegou culto. no quarto, depois ele ficou assim, meus dedos tá tudo dormindo, tá dolorido. Depois da 1h30 eu não sabia que ia não puxar, eu só fiquei tocando a música e não sabia que eu tava tocando. Os dedos do Pablo todo roxo. Eu, não, Pablo, tá ruim não, tá tranquilo. Ele, eu falei, não, Pablo, daí né, nada. Deixa Amanhã tem mais. No outro dia não conseguiu levantar um garfo, né? Tem que comer com a outra mão. Comer diante do prato, né? Parece um passarinho. Enfim, e o que a gente tava falando que agora até me perdi? A gente tava no mesmo sintonia. Ah, então, a gente tava sintonizada, porque ao longo do ano, o nosso tema dos jovens esse ano foi desenraizar e imergir. Então, a gente desenraizava das coisas desse mundo e a gente imergia na palavra do Senhor, né, na presença vivência, de na Deus. presença de Deus. E eu achei muito interessante porque o ano inteiro a gente trabalhou essa questão de desenraizar, então a gente foi fazendo muita ação social, se desprendendo muito de nós mesmos, as palavras, as ministrações, e todos os eventos eram voltados para isso. E quando a gente chegou para imersão, a Maísa que ministrou o devocional, ela falou um negócio que até hoje tá na minha cabeça, que é quando ela falou assim, às vezes a gente tem algumas bagagens que estão nos nossos ombros que impedem a gente de imergir e fazem a gente flutuar. Então, elas impedem que a gente se aproxime mais do Senhor e dependa totalmente dele e fazem a gente flutuar, se prendendo às coisas dessa terra. E aí, ficou a reflexão, o que a gente tem, né, deixado prender a gente nessa terra. E aí, por que eu cheguei nesse assunto? Eu não lembro exatamente. Mas aí foi isso. Esse foi o tema do acampamento e a gente sintonizou. Todo mundo queria imergir, né? Bom. Bom. Bom, aí você falou da ação social. A ação social também, ela só ocorre por conta da nossa comunhão, Sim, né? Não tem sim. como um grupo totalmente desunido sair Não. pra fora. Primeiro o amor, a gente prega o amor aqui dentro, vive o amor aqui dentro pra ir lá pra fora. Já fazendo esse link, né? Que a gente tava conversando. Um só é possível graças ao outro. Sim. Então assiste o outro, assiste esse, você vai ver que eles casam um com o outro, Sim. entendeu? E é isso, é o amor de Cristo que de dentro pra fora, de fora pra dentro. E exala de nós, né? O amor de Cristo exala de nós. É, A gente tem é que isso. transbordar. Até trazendo pra cá, né? Isso aqui não estaria acontecendo se a gente não tivesse comunhão entre nós aqui agora. É É, isso aí. verdade. Esse projetinho. Dentro de tudo isso, eu acho que nós vamos ver a questão de refletir também, né?
agora já tendo tudo isso que nós conversamos sobre a questão do quão importante é estarmos juntos, o quão importante é um apoiar o outro, não só ser apoiado, né? Não só esperar o vir, mas também o devolver, né? Nós vamos ver que até essa questão do amor, a qual nós vamos ver que Deus é para nós, o amor ele é a via de mão dupla. Nós vamos entender que eu tenho que me entregar e fazer pelo outro ao mesmo tempo que ele vai fazer por mim, e a balança vai começar a ser equilibrada. Tendo isso em vista, eu creio que nós já temos muitos temas para nós refletirmos em nós mesmos. Sim. Às vezes você pode parar e falar assim, poxa, realmente, eu acho que o que mais tem me impedido em viver em comunhão é tal ponto, ou tal pé atrás que eu tenho, ou tal insegurança. Às vezes tem pessoas que já não conseguem se abrir para as próximas, porque às vezes quando se abriu para alguém, teve uma devolutiva negativa, não teve o apoio necessário. E às vezes tem muitas pessoas que se privam de viver em comunhão por conta disso. Né? Eu falo por experiência própria. Já tive alguns momentos que eu achava que eu não poderia falar de fraquezas que eu tenho ou de problemas que eu passava, porque eu falava assim, fulano nunca passou por isso, ou fulano nunca teve isso. Ou eu comentar com uma pessoa e a pessoa me dá uma devolutiva, daí não é nada a ver, daí é besteira. Não, vai dar tudo certo, vou orar por você, e saia fora, e eu ficava assim, então tá bom, né? Então é cada um por si. Só que, na verdade, não é. E o quão importante nós somos também refletir sobre isso. Às vezes, pode ser que no outro tema ou nesse nós falando sobre essas coisas, nós podemos passar a imagem errada de que às vezes nós somos plenos e completos nisso, mas ninguém é. Né? Às vezes Ninguém é santo, né? Às vezes tem pontas que nós podemos puxar e mudar a nós mesmos. Sim. E esse é o intuito dessas conversas, desses momentos de entender também os pontos fortes, mas também os pontos fracos em nós mesmos também. Fazer uma Não análise, sei né? se vocês pensam algo sobre isso, algo sobre... Eu, pelo menos, quando a gente tem qualquer tema sobre uma palavra, sobre um tema dentro dos jovens, eu tento trazer para mim, entender em mim o que falta para eu alcançar isso. E sobre a comunhão, para mim, o que falta às vezes é parar de fazer muita graça e muita piada. Confesso. Mesmo eu olhando assim, às vezes conseguindo equilibrar muito. Às vezes eu converso alguma coisa com as pessoas que eu até fico assim, rapaz. Foi muito sério, né? Foi Não muito devia, sério. não devia ter puxado esse assunto, porque agora é um problema também que é meu. Você não tá mais Sendo inocente. sincero. Agora eu já não posso mais lavar as minhas mãos. Não posso ser igual Pilatos. Mas... mesmo que venha esse choque, é necessário, né? O quão necessário é nós, às vezes... Nós nos acumulamos tanto com as coisas banais e esquecemos que o mais importante é o próximo. Exatamente. São as vidas, são as pessoas, né? É isso. A Bíblia vai falar, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em Ela comunhão, puxou o em padrão união. do comunhão, né? Então, nós encerramos esse episódio trazendo exatamente essa mensagem pra você, que eu acho que não tem como encerrar de uma forma melhor do que o Bastos acabou de fazer. Reflita. Ai, meu Deus, quase que eu peguei o microfone. Reflita como você pode ser melhor, como você pode melhorar como pessoa, para que você consiga melhorar essa comunhão e que o Espírito Santo venha fluir entre nós. Que é isso que nós buscamos aqui, não só como amigos, não só como jovens, mas é isso que nós buscamos para a nossa igreja, para o corpo de Cristo. É isso, a aí. gente se vê no próximo episódio. Deixa eu só falar um Ah, negócio. não, a gente não se vê Vamos ainda jogar não. pro pessoal, né? pra Pode galera. jogar, pessoal. E é isso aí, pessoal. Obrigado por ter vindo, por ter assistido a gente. Gratidão. E vocês que são do nosso grupo, comenta aí nos comentários a parte favorita de vocês, o que Sim. vocês acharam. Ai, vocês conta que não do são da acampamento. nossa, vocês que não são da nossa igreja, mas já foram para algum acampamento, comenta algum momento de comunhão, alguma coisa. Você que gostou assim desse momento de comunhão, quer participar, vem nos visitar. Onde nós estamos, Fica o Gabriel? convite, Passa o endereço. Avenida Taboão, 4.330. Aliás, sábado agora, dia 18. Isso. A gente teve culto, então praticamente é quinzenal. Então no próximo vai ter de novo. Então assim, isso dos jovens, tá? Aí você fala assim, Gabriel, mas eu não consigo de sábado. Quando que ele vai? Domingo às 18 Olha horas. só. Domingo às Olha aí 18 que horas. glória. Você fala, Gabriel, não consigo domingo às 18 horas. Eu falo, meu irmão, você tá difícil. Aí você vai na... Tem uma perguntinha. Quinta. Sábado, que horas que é o culto? Sábado, às 18 também. De sábado? Sábado, Às 18 horas. Vem a Não nossa tem líder erro, vai não te... Vem tem cá, erro. mãezinha. Aparece aqui na Não. câmera. A Maísa não quer aparecer Maísa na tá câmera. tímida. Grande A Maísa. vai A receber grande você. Maísa. A gente Outra coisa, você fala assim, Gabriel, mas eu não consigo. Nem no sábado nem no domingo. Eu vou falar, rapaz, a gente deixa.
Mas você Tudo consegue ensino. quando? Na quinta-feira, às 7h15, 19h. 7h15 da noite. 7h15. Aí, ó. Espera lá. Ainda bem que jogaram pra você Aí, endereço, porque eu Gabriel, ia não saber, consigo nenhum dos 3. Aí você vai comentar e a gente vai dar um jeito. Vamos Ah, lá, a gente é? vai na Ou sua você casa manda no fazer um vídeo. particular aí Na uma escola mensagem dominical, também. não tem problema. Curta, comenta, compartilha com alguns amigos. galera. Alguém que você queira falar aí sobre comunhão. E Não. Vem estar com a gente. Vamos Não. ser um corpo. Não tenham medo de se expor, de ser vulneráveis, tá? Isso. A igreja é um lugar Aliás, de pessoas vulneráveis e Sim. pecados. É um hospital, né? Exatamente. Como Então, falamos muito sobre a vulnerabilidade, se você também está assistindo, tem um problema, tem uma dificuldade, você não consegue abrir com as pessoas, você tem agora o Pablo, você tem a Thaís, você tem o Guilherme, você tem o Gabriel. A Maísa tá aqui, não quis aparecer também. O Laureano também sempre pode ajudar. Aliás, Laureano? Brincadeira. Ele é demais. Aliás, a Maísa, um amor de pessoa. Se você não conhece ainda, Uma fofa, gente. te convido a conhecer. Melhor que nós aqui, tá? É... Se você tem algum problema, tem alguma dificuldade, se você tem dúvidas, se você fala assim, Gabriel, eu tô me sentindo só, procura um de nós, procura uma pessoa próxima de você. Às vezes a pessoa do seu lado, ela tá passando também por algum problema, ela não consegue identificar, vai atrás dela. Manda mensagem no nosso Instagram É. pra gente fazer uma oração, pra Compartilha conversar. esse vídeo. Segue a gente lá no Instagram, @jovensadebras.sbc. E é isso aí. SBC. SBC. É É isso isso aí. aí, galera. Nós nos vemos Vejo na vocês na próxima. próxima. Beijo, beijo. Até a tchau, próxima, gente. Tchau, tchau.